Graça e paz, amados de Deus. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. É isso aí, queridos. Estamos aí para fazer um vídeo aí de comparação. Duas obras aí queridinhas aí dos irmãos. Eu sei. E nós vamos mostrar aí você que está na dúvida de qual desses comentários comprar. Você que tem o Shed, está pensando se compra o Esperança, talvez você tenha o Esperança, vamos ver, né? Talvez você queira comprar o Shed. Vamos mostrar aí, né? Fazer uma comparação dessas duas obras, né? Obviamente, gostaria de ver aí nos seus comentários, né? Qual é a obra que você tem mais consultado, qual que você, se você tem os dois, né? Ou após esse vídeo, gostaria que você comentasse aí qual a obra assim que mais chamou a sua atenção. Perfeito? Se você caiu aqui de paraquedas no nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, você que não é inscrito. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação para receber as novidades. Compartilhe você, meu querido, este vídeo com os amigos, nos grupos, WhatsApp, Facebook. Ok? Ajuda a engajar o canal aí. Isso, dê o like, não esqueça de dar o like. Comente para ajudar a engajar o canal. Perfeito? Você também pode ser um apoiador do nosso canal. Abaixo no link aí tem o Apoia-se. Você pode abençoar o nosso canal a partir de R$ 5. Você também pode abençoar esse canal também adquirindo curso de idiomas bíblicos. Aí abaixo no link, na descrição, você vai ver esse link. É um curso abençoado do pastor Neto Andrade. Se você adquirir este curso, também você estará abençoando também diretamente o nosso canal. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha primeiramente no comentário Shed, que tem pouco mais de 600 páginas, né? Vamos ver exatamente quantas páginas ele tem. Aqui, ó, 628, certo? Então, abri aqui em duas partes, dois momentos, que é a introdução. Sempre é bom mostrar a introdução. No caso aqui, o Shed, ele comentando nessa introdução aqui acerca do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, diz aqui: até os tempos modernos recebeu consideravelmente menos atenção do que os outros três evangelhos. Em comparação com João com sua teologia sublime, Mateus com sua estrutura narrativa ou Lucas com suas parábolas e histórias inimitáveis. Marcos é com frequência julgado, até mesmo por acadêmicos, um evangelho sem arte e um tanto prosaico. A eclipse de Marcos remonta aos primórdios da tradição dos evangelhos, e essa tradição, de acordo com o consenso geral e de muitos pais da igreja, atribui a escrita do evangelho mais antiga a Mateus, uma vez que Marcos contém apenas 3 perícopes que não se encontram em Mateus ou Lucas, nem em ambos. Deixa eu voltar aqui só para mostrar um detalhe. Olha só quantas referências, as notas, né, o texto aqui, e embaixo as referências, ó. Bastante nota de referência, né? Voltando. Então, vamos lá. O Evangelho de Marcos é de meados do século II em diante. Por exemplo, segundo Irineu, né? Exemplo, Irineu, na sua obra Diversos Airese, foi considerado o segundo e algumas vezes o quarto no cânone, com um resumo um tanto inferior de Mateus. As citações dos evangelhos ao longo de todo o período patrístico eram dos evangelhos de Mateus e João, nessa ordem. Citações de Lucas vinham em um distante terceiro lugar e as de Marcos em último, e apenas raramente um dito de Agostinho com relação ao evangelho de Marcos tipifica não só o julgamento dos pais antes dele, mas também aqueles dos séculos subsequentes até a era do iluminismo. Marcos imitou Mateus como um lacaio, olha, e é considerado como seu sintetizador. Caramba! Então vai trazendo aqui o que os pais pensavam, né, na história aí do estudo dos evangelhos. Aqui a autoria e local da composição. Depois você pode parar o vídeo aí para ler mais detalhes. Certo? Bastante coisa. Então temos uma introdução longa, comentário Shed, a data, né? A data do Evangelho de Marcos é tão obscura quanto o seu autor. Em nenhum trecho o Evangelho de Marcos, nem quaisquer dos outros evangelhos canônicos fornecem informações específicas
por meio das quais possam ser datados. Uma data aproximada da composição depende de uma combinação dos relatos de fontes externas e no que a evidência interna no próprio Evangelho sugere com respeito à datação. Então vamos para o comentário em si, já separado aqui. Aí tem o capítulo 1. Olha, o Evangelho aparece em pessoa. Marcos, capítulo 1, vai comentar do versículo 1 ao 13. A chave para Marcos. Então ele traz aqui uma pequena introdução antes de entrar propriamente, né? Já entrou, né? Já entrou. Aqui o versículo 1. Aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Os escritos da Antiguidade normalmente começam com uma dedicação formal, descrevendo o propósito do livro como uma linha de abertura, tratando o primeiro assunto discutido. A introdução formal do Evangelho de Lucas e do livro de Atos segue o primeiro padrão. O Evangelho de Marcos começa da segunda maneira. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá, capítulo 1, verso 1. Se Marcos tivesse a intenção de o trabalho ter um título, seria esse. A primeira palavra de Marcos, como em Gênesis, Oséias e o Evangelho de João, é apenas princípio. Marcos, sem dúvida, a escolheu como lembrete da atividade de Deus na história. No princípio, Deus criou o mundo. Assim também, a era do Evangelho é manifesta quando o Filho de Deus se torna um ser humano em Jesus Cristo. A palavra grega traduzida por princípio, arché, pode incorporar dois sentidos. Primeiro, na ordem da sequência temporal, ou primeiro em termos de origem ou princípio. É com esse sentido, com esse último sentido, que o termo é usado aqui, uma vez que Marcos tem a intenção que todo o evangelho, não apenas sua abertura, seja incorporado por arché. O termo princípio, portanto, identifica na palavra inicial do evangelho a autoridade de quem o evangelho se origina, o próprio Deus, o autor e originador de tudo que existe. Langmacher está correto em dizer que o termo princípio assinala o cumprimento da palavra eterna de Deus. Bacana, né? Isso aqui só comentando o versículo 11. 1, né? Aliás. Olha lá, o evangelho, o princípio do evangelho. Ó. É muita coisa, gente. Ó. Mais de 600 páginas para comentar Marcos, que é o menor dos evangelhos. Tá vendo? Comentando ainda o versículo 1. Ó. 3 páginas, mais detalhes, ó. Das notas, ó. Embaixo, ó. E, são comentários dos comentários. Cara, muito tremendo, né? Aí vem aqui, ó, a 4ª página, 4 páginas para comentar só o versículo 1, filho. Mais notas de rodapé. Só a partir da 5ª página que ele vai comentar o versículo 2, ó, 2 e 3. Certo? Então deu para você ter uma ideia, né? Agora vamos para o Evangelho de Marcos, comentário Esperança. Vamos lá, a introdução. Eu falei aqui. Aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu pulei. Aqui. Introdução. Você sabe, todos os comentários possuem uma introdução, né? Então vamos lá. Bastante coisa, né? Você vê. Quantas páginas? São 467 páginas. Tem menos páginas, mas a letra é um pouco miúda, um pouco mais miudinha, entendeu? Então significa que tem bastante conteúdo, né? Embora tenha menos páginas que o chat. Vamos lá. Introdução ao Evangelho de Marcos, o manuscrito mais antigo que nos preservou trechos do Evangelho de Marcos, o papiro Chester Beat, ou P45, do século III, não ajuda a elucidar a origem do título, pois infelizmente só começa em 436. Os próximos manuscritos mais antigos já são as famosas testemunhas principais da Bíblia toda, o Códice do Vaticano B e o Códice Sinaítico, o Aleph, do século IV. Nestes, o livro tem um título curtíssimo, segundo Marcos. Eles silenciam sobre o conteúdo, só responde à pergunta, quem é a testemunha? Isso os copistas não tardaram a compreender e acrescentaram o Evangelho segundo Marcos, a partir do século seguinte. Os pais da igreja já tinham encontrado antes esse caminho em seus escritos. Será que o título mais antigo, segundo Marcos, remonta ao próprio Marcos? Será que já constava do seu original?
Existem evidências de indicações de autoria semelhante na antiguidade, mas sempre com complemento, livro, memórias, biografia, carta ou semelhante. Uma referência autoral como título soava tão estranho naquela época como hoje em dia. Devemos levar em conta, porém, que todos os evangelhos têm o título nestes termos. Mesmo que Marcos tivesse dado um nome tão estranho à sua obra, será que 4 escritores fariam a mesma coisa? As probabilidades não favorecem esta alternativa. Percebe que ele vai buscar detalhes interessantes dos papiros. Depois você pode ir parar o vídeo e ler o restante aí desse comentário introdutório. O autor, olha lá, o testemunho interno do livro. Será que mesmo assim ficaram impressões digitais? Então ele é bastante acadêmico também, né? Só lembrando você que os autores do comentário Esperança são luteranos e do Shed são calvinistas. Ok? Perfeito? Muita coisa de introdução, né? Só para falar sobre o autor. Quantas partes? 3, 4. Olha, muita coisa. 5. Sobre a pessoa de João Marcos. Né? O serviço especial de Marcos. Perfeito. Então vou passar bastante coisa, bastante introdução. Então vou passar para o comentário em si. Propriamente dito, olha lá. Começo do livro. Começo do livro, 1, capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, então ele sempre coloca aqui os versículos em negrito, lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nesse versículo 1, ele vai trazer algumas observações preliminares antes mesmo de comentar o versículo. A princípio, muitos comentadores relacionam o princípio do Evangelho com a atuação do Batista, ou seja, os próximos 8 ou no máximo 13 versículos, para uma pessoa descomplicada. Porém, essa frase inicial, devido à sua forma e posição, abre o livro todo. Os escritores judeus costumavam dar início às suas obras com uma frase curta e sem predicado. No Novo Testamento podemos comparar o começo do Evangelho de Marcos e o Apocalipse, e no AT os dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Em nenhum destes casos a abertura é condicionada aos poucos versículos seguintes. Então, veja bem, ele começou aqui a comentar o versículo 1, mas são observações preliminares. Observação 1, aqui observação 2, separação de frases, você pode parar o vídeo e ler com calma. 3, o acréscimo Filho de Deus. Dá pra ver que a letrinha é pequenininha, muito conteúdo. Aí, beleza. Virei a página, agora sim, ó, ele vai comentar o versículo 1 propriamente dito. Ele vem em negrito no lado. Depois que um conferencista faz suas diversas observações preliminares, ele provavelmente ergue o tom da voz e diz: agora, mãos à obra, estaremos no assunto. Esse costume dos oradores também adentrou na literatura. De Arnold, em seu artigo de 1977, listou numerosos exemplos da antiguidade, de como os escritores destacam suas notas introdutórias explicitamente de seu texto principal, falando a certa altura do princípio do seu assunto. Este princípio ocorre mais cedo se as notas iniciais forem mais breves e poderia estar já na primeira linha. Note, é muito detalhe, né? Às vezes esse tipo de comentário aqui você acharia até desnecessário, mas tem gente que gosta. Evangelho, lá, era no século I a expressão curta que a igreja usava para a mensagem missionária. Nós a encontramos no Novo Testamento, em especial com Paulo 60 vezes contra 16 de outras passagens. Paulo, porém, podia, como mostra a carta aos Romanos, pressupor que o termo era comum também na capital distante, em uma igreja que não fora fundada nem formada por ele. A expressão, portanto, era amplamente conhecida. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Tá vendo? Então ele comenta aqui, aí fecha o versículo 1. Aí entra aqui, ó, Jesus inicia o seu caminho. Observações preliminares, como eu fiz no versículo 1, né? Agora no versículo 2 e 3. Essas observações preliminares. Não significa que ele vai fazer isso em todo momento, não.
Agora vem com o texto, propriamente dito, comentando. Mais observações para entrar aqui, ó, no versículo 2 agora, ó, em negrito. Versículo 3 agora. Tá vendo? Aí vem para outra página. Ó, o versículo 4 aqui, ó. Eu gostei muito da Esperança por causa disso, ó. E coloco do lado para identificar rápido o versículo, ó, em negrito, e o trecho que eu quero saber, ó. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Sensacional. Tô gostando muito, gente. Se você me perguntar, tô gostando? Sim. Tô usando em todas as minhas preparações de sermões desde que eu comprei. É isso aí. Diz para mim aí se está no seu radar, né, uma dessas obras, se você já tem as duas, qual que você tem gostado mais. Comente, interaja conosco. Deus abençoe, compartilhe o vídeo e até a próxima.